Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quarto trimestre iniciando, e hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Você está no canal de lições bíblicas. O tema desse trimestre, nós estamos estudando sobre missões. Até os confins da terra é o título da nossa revista, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tema muito importante. Nós estudamos na primeira lição sobre a grande comissão. O momento em que Jesus, após ressuscitar, comissiona os seus discípulos a ir fazer discípulos, a ir ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. E hoje nós vamos estudar as missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missão é para além das culturas, além da nossa cultura. Nós vamos entender no decorrer dessa lição que a forma como Deus olha para o ser humano, para a raça humana, é um olhar que transcende, apesar de fazer distinção de culturas e entender de formas distintas as culturas, Deus olha de uma forma que transcende as barreiras culturais. E nós, como filhos amados de Deus, nós que aceitamos e recebemos ao Cristo, precisamos ter esse olhar. Um olhar parecido com o de Deus, esse olhar que não deixa as barreiras da cultura impedir que a mensagem de salvação seja anunciada. Então nós vamos entender a partir dessa lição que a origem da missão transcultural começa na natureza de Deus. Na verdade, quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano e o chama de Adão, ou seja, de humano, de raça humana. Ali está toda a raça humana. Então, Deus não cria só uma pessoa, mas ali Deus está criando toda uma raça humana, da mesma forma como também as promessas de Deus, a sentença de Deus diante da queda vai apontar para toda uma consequência para a raça humana por completo, e a redenção apontada também em um projeto para toda a raça humana. O texto áureo está em Gênesis 17, versículo 4, que nos diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será pai de uma multidão de nações. Promessa de Deus feita a Abraão, e é justamente o momento em que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e diz que aquele homem que tem impossibilidade de ter filhos até o presente momento, ele, a partir dele, haveria de surgir nações. Então, em um homem, Deus consegue ver nações. Em um homem, além de nações, Deus consegue ver um projeto de abençoar todas as famílias da terra, é o que nós vamos ler aqui na nossa leitura bíblica em classe. A verdade prática nos diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A motivação que o crente precisa é simplesmente olhar para o amor de Deus, em direção ao ser humano. E esse amor é o suficiente para que o cristão seja motivado a fazer missões, a anunciar o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 12 e em Gênesis 17. Gênesis 12, do 1 ao 3, nos diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, um homem com a promessa de se tornar uma nação, uma grande nação. E mais do que isso, o Deus que vê além, que consegue enxergar muito além, está dizendo que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E nós percebemos isso no relato de Paulo aos Gálatas, dizendo que essas bênçãos não alcançou só apenas os descendentes de Abraão, mas em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas, foram abençoadas a partir da linhagem de Abraão. O próximo texto é Gênesis 17, do 1 ao 8, que diz assim: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a sua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Uma promessa de Deus ao homem. E na verdade a visão de Deus é uma visão de uma nação. Deus não vê apenas um homem, Deus vê uma nação. Porque o Deus que habita a eternidade já consegue enxergar todas as coisas. O autor seleciona esse texto para dizer da percepção de Deus ao olhar um homem e a partir desse homem ele conseguir já enxergar e dizer a esse homem de um projeto a ser realizado a partir desse homem. O texto de Gênesis, no geral, ele é muito interessante para nós entendermos essa percepção. Assim como eu disse da formação do homem, de Deus fazendo o Adão, o texto de Gênesis, no capítulo 5, quando vai falar da genealogia, da descendência de Adão, do Adão, o texto nos diz que no dia em que Deus formou o homem, o texto nos diz que Deus fez macho e fêmea os criou. No dia em que fez o homem, Deus os criou, macho e fêmea os criou e os chamou Adão. Os chamou raça humana. Então, quando Deus cria, Deus não cria uma pessoa e chama de o nome de Adão. E aí é muito interessante essa percepção, porque quando a gente olha para os capítulos anteriores, Deus forma a mulher, né? De forma mais detalhada, o autor vai escrevendo, e aí o texto de Gênesis no capítulo 2 apresenta Deus criando a mulher. E aí o homem que vem primeiro olha para ela e fala: essa é varoa, portanto do varão, porque do varão foi tomada, foi tirada do varão, de uma parte do varão. Então ela será a varoa, ela é a varoa. Quando o texto de Gênesis 3 apresenta a mulher, cedendo a um diálogo com a serpente, o texto apresenta a mulher estando no jardim, a serpente se aproximou e começa a dialogar com a mulher. E aí o nome Eva vai aparecer após a queda.
Após a queda, o texto que apresenta a queda é que o Adão diz para ela: agora você se chamará Eva, porque você vai se tornar a mãe da raça humana. Mas até então era a raça humana para os dois. Deus os criou, é o texto de Gênesis dizendo, Gênesis capítulo 5, preste bem atenção, e os chamou Adão. Então Deus, quando olha dos céus para cá, ele não vê brasileiro, ele não vê americano, não vê europeu, africano, ele olha e vê a raça humana, a obra-prima da criação. E Deus criou a raça humana. Quando ele criou, ele disse: façamos o homem, façamos a raça humana a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, de onde Deus olha, ele vê imagem e semelhança. E é por isso que todo o projeto de redenção, ele não é fixado em etnias, em povos. Nós vemos Deus escolhendo a nação de Israel num primeiro momento, porque Deus tinha um projeto a ser estruturado. O autor até coloca aqui nos últimos tópicos que Israel falhou. E eu não percebo dessa forma o texto bíblico dizendo que Israel falhou. Às vezes Deus trata com Israel algumas questões muito próximas disso, né, de Israel não seguindo o que Deus tinha como plano. Mas entenda, se eu percebo que Israel falhou, e se eu acredito nisso mesmo, então a consequência de Israel não ter falhado era assim: não precisaria o Cristo vir. Não precisaria acontecer de chegar à plenitude dos tempos para que o Cristo viesse. Eu olho para a história bíblica e percebo um Deus que trabalha nessa história. Ele entra na história e trabalha nela para que o Filho de Deus, o Verbo, se torne carne e venha habitar entre os homens e o plano de redenção se concretize. E aí, a partir de então, a igreja começa a trabalhar. A igreja agora passa a ser protagonista. Até então, Israel foi protagonista por um tempo, né, porque eles traziam a promessa. E qual promessa? De que todas as nações, todas as famílias, até não é nem nações, todas as famílias seriam abençoadas através de Abraão. Então, olhar para o texto do início, da criação, do Gênesis, é olhar para um Deus que criou a raça humana. É olhar para um Deus que, depois de tirar essa raça humana do jardim e de destruir tudo por causa da maldade, e a partir de uma família novamente começar do zero, e em um determinado momento, que é apresentado em Gênesis 11, mostra a determinação humana de alcançar os céus, de fazer uma torre tão alta e segura e falar: nós vamos chegar aos céus. Ou seja, eles nem tinham a percepção desse céu que a gente imagina, morada do eterno, com ruas de ouro, essa coisa que nós vamos ver apenas lá no Apocalipse, no texto de Apocalipse. E aí eles na verdade querem construir uma sociedade segura, onde eles dizem: nós não dependemos de Deus, nós chegamos aos céus sem a ajuda de Deus, nós não precisamos mais de Deus, isso é coisa do passado. E aí Deus fala uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, os homens começaram a construir algo, e eles são um povo só. Eles são um povo só, falam a mesma língua, e tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. E a motivação de Deus tomar uma certa iniciativa é porque eles estavam planejando coisas ruins. E eles estando na mesma sintonia, falando a mesma língua, com a mesma cultura, isso vai dar errado. Nós vamos ter que descer e confundir eles. E aí começa o início de diversas culturas, porque eles começam a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes, um não consegue se entender, e eles se esparramam e começam a habitar em lugares diferentes, onde eles começam a se entender. Grupos específicos que falam na mesma linguagem ali vão se reunir, e aí começam as diferentes culturas. Um dos pilares para se ter uma cultura é o idioma.
É claro que no mesmo idioma existem etnias diferentes dentro de um mesmo idioma, mas é básico entender que as culturas elas se iniciam a partir de uma mesma linguagem, de um mesmo entendimento. Então, para que haja algo comum entre um povo, entre uma etnia, o mínimo que eles precisam é falar a mesma linguagem, entender da mesma forma o que o outro diz. Até então nós temos uma percepção de um só povo, e esse um só povo que foi criado por Deus, a imagem e semelhança. E é dessa forma que Deus olha para a sua criação, e é dessa forma que a igreja precisa entender. O que acontece é que a partir de Gênesis 12, a história que está de forma ampla, toda a humanidade, ela se afunila para demonstrar, não agora toda a raça humana, a história dos povos. Tem gente que vai ler a Bíblia e fica esperando a história dos povos. Não. Começa dizendo de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir de um certo momento, Deus deixa que esse ser humano siga o seu caminho, mas Deus já está trabalhando uma promessa que foi feita lá em Gênesis 3. Da semente da mulher, de alguém que viria da raça humana, que viria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria a serpente que derrotou a raça humana lá no Éden. Ela seria derrotada por um descendente, pela semente da mulher. Então a história bíblica vai afunilar para Israel, e a gente começa a achar que Deus esqueceu do resto da humanidade. Na verdade, a história só foca em Israel porque a intenção de Deus é demonstrar que ele tinha um propósito com toda a humanidade. Mas por um tempo a história bíblica se fecha aqui. E o erro de Israel é justamente achar que Deus havia esquecido de todos os povos. E começa a achar que eles agora são os queridinhos. Depois de um certo tempo eles acham que pode fazer o que quiser, porque é os queridinhos do Pai, é os queridinhos de Deus. Então Deus não vai destruir aquele Jerusalém, não vai mandar juízo sobre a nação de Israel, até porque o templo dele está ali. Que Deus é esse que não protege o seu povo? E eles quebram a cara feio por causa disso. Nós, enquanto igreja, precisamos aprender com Israel, com a história de Israel, inclusive, sobre isso. Porque quando Israel não entende o seu propósito e começa a agir de qualquer forma, Deus permite que coisas terríveis aconteçam com eles. E às vezes nós estamos sofrendo consequências sérias porque não entendemos o propósito de Deus para com a sua igreja, para conosco. Então, Deus deixa que Israel passe por certas dificuldades para que eles voltem para o propósito, para que eles voltem para o centro da vontade de Deus até que o Cristo venha. Então, Israel é um recorte. Quando a história bíblica vai para Israel, está mostrando um recorte de um plano de Deus para alcançar todos os povos. E Deus deixa claro isso. Ele fala, olha, escolhi Israel para que Israel fosse vista pelas outras nações como um povo meu, um povo diferente, que tem um Deus que cuida deles. E as outras nações fiquem sem entender o que está acontecendo. Inclusive, na volta do cativeiro babilônico, há algo interessante, porque diversas outras nações foram capturadas e levadas cativas para a Babilônia. Mas quando o rei Ciro permite que o povo de Judá, da nação de Judá, retorne para a Palestina, as outras nações dizem, como que eles estão voltando? Grandes coisas fez o Senhor por eles. E a gente vai se deparar com o Salmo que diz isso. O salmista dizendo, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E grandes coisas por quê? Porque as outras nações não experimentaram isso. Muitas nações se perderam ao longo da história. A maioria das nações daquele tempo se perderam na história. Mas Israel permaneceu de pé, porque Deus tinha uma promessa a se cumprir. Deus tinha um plano para realizar, e o plano era justamente alcançar todas as nações. E aí hoje é necessário que se escreva uma lição bíblica, porque a igreja às vezes não consegue entender isso.
É preciso fazer uma lição sobre isso, porque a igreja não consegue entender isso. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com o profeta Jonas, ele achando que a promessa é só para Israel. E aí Deus fala, não, você vai para Nínive, que é a capital da Assíria, um povo perverso que havia colocado castigos terríveis sobre a nação de Israel. E o profeta, com raiva de Nínive, do rei de Nínive, que havia pegado pesado com o povo de Deus, o profeta não consegue entender que é Deus trabalhando na nação, que é Deus trabalhando, há propósitos de Deus aí. Ele fala, eu não vou. E aí Deus fala, você vai. De um jeito ou de outro você vai. Não tem para onde correr. Ali fica claro que Deus não tem propósito de salvação apenas para Israel. Deus está dando oportunidade para o povo de Nínive se arrepender. Outra situação que a gente percebe o controle de Deus sobre toda a história, e a Bíblia é um livro que apresenta um Deus que tem controle sobre toda a história, e não só sobre a história de Israel. Quando o profeta Abacuque diz, até quando, Senhor, até quando a injustiça vai imperar, Deus fala assim, pode ficar tranquilo, que eu estou enviando os caldeus, ou seja, os babilônicos, para trazer juízo a essa nação, a nação escolhida por mim. E ele fala, mas como? Eles são mais ímpios do que nós, do que esse povo aqui que é ímpio, eles ainda são mais. Aí Deus fala o seguinte, eles são perversos, mas quanto a eles, o juízo é comigo. Nada do que eles fizerem de justo vai ficar impune, porque eu sou o Deus que controla todas as coisas. Isso fica claro no capítulo 2 do profeta Abacuque, Deus dizendo que toda a maldade que os caldeus causassem, que fosse em excesso, ele mesmo, Deus, traria juízo através de outras nações que ele levantaria depois. E nós vamos ver os persas, o Império Medo-Persa, depois derrubando o Império Babilônico. E aí você pensa assim, não foi acaso, é o acaso, é guerra que acontecia mesmo. Não, muito antes, 200 anos antes lá do Império Medo-Persa surgir, Deus levanta o profeta Isaías, que é outro ponto muito interessante para a gente entender de um Deus que é Senhor da história, que controla todas as coisas e tem interesse em toda a raça humana. E ele está construindo a história para que o Cristo viesse, o Filho de Deus, a palavra encarnada, o verbo vivo que habita entre os homens, vem habitar entre os homens. E aí ele está trabalhando nessa história. Quando ele fala que vai levantar meios e outras nações para trazer justiça contra os caldeus, que seria ferramenta de Deus para trazer justiça contra o povo de Judá, o profeta Isaías é levantado quase 200 anos antes desse império se levantar contra os caldeus e fala de Ciro. Isaías 45, Deus faz uma promessa de que levantaria Ciro e ele fala, Ciro, o meu ungido, o meu ungido. Assim como ele fala para Davi, para o descendente de Davi, como o seu ungido, para quem não sabe, o ungido, ele é traduzido por Cristo. Nós conhecemos Cristo hoje, o Cristo é ungido de Deus. Da mesma forma que Messias também é uma tradução para ungido. Então Deus está falando de Ciro, é um rei Medo-Persa que vai surgir 200 anos depois dessa profecia. E Deus está falando, esse cara ímpio é o meu Cristo. É o meu ungido. Esse é o sentido da palavra ungido. Ele é o Messias. Ele é o prometido. Eu vou levantar ele por amor a Jacó. Então eu vou levantar um rei ímpio por amor a Jacó. Que é por causa dele que eu vou trazer alívio e vou reconstruir. Israel nem imaginava que seria levado cativo. Não existia cativeiro quando Deus levanta essa profecia. Então, demonstrando de um Deus que é Senhor da história, que tem interesse em trazer salvação para a história, e ele trata de alguém que é fora de Israel para dizer, é o meu ungido. Enquanto os judeus achavam que apenas eles eram escolhidos, Deus está dizendo, Ciro é meu ungido. Deus está dizendo, os caldeus estou levantando como ferramenta minha, como povo meu para trazer juízo. Então nós estamos falando de um Deus que é Senhor da história.
e que tem interesse de trazer redenção para toda a história. E o Cristo vem justamente para isso. Ok? Então, Deus tem interesse em trazer redenção para toda a humanidade, porque quando ele olha para a humanidade, para a raça humana, que ele inicia lá com o Adão, o homem e a mulher, com o Adão, lá a unidade perfeita ali do casal, do primeiro casal. Deus olha e vê a raça humana ali, e ele olha hoje, independente das culturas, ele vê raça humana, e o projeto dele é de redimir, de trazer redenção à sua imagem e semelhança. Ele olha para alguém lá da África e vê imagem e semelhança. Ele olha para alguém do Japão, o olhinho puxado, asiático. Ele vê imagem e semelhança. Ok? Vamos aos tópicos da nossa lição. Primeiro tópico, a visão missionária. A natureza missionária de Deus. Um Deus que chama Abraão e o envia como missionário para uma terra que ele não sabe onde que é, e Deus vai mostrar. Deus tem dessas coisas. Muito interessante. Ele se revela e demonstra o seu poder, demonstra o prazer que ele tem em abençoar aqueles que têm a capacidade de ouvir o seu chamado. E Deus nos chama hoje como igreja para sair, para ir em direção. Estar dispostos a confiar nele, para ser direcionado. Fala, sai, vá. Às vezes a gente quer ter endereços fixos, a gente quer... Não, Deus diz exatamente o que eu tenho que fazer. E o chamado missionário, o chamado de Deus, ele nem sempre é tão claro, mas o fato é, ele sempre mostra. O que é preciso fazer é nós sairmos nessa direção, na direção do chamado de Deus. Então, quando Deus chama Abraão, ele já está vislumbrando todas as famílias da terra sendo abençoadas através de Abraão. Ele já está vendo a sua bênção chegando através de Abraão em todas as culturas. A missão como atividade de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo Deus trabalhando, construindo um projeto, e esse projeto culmina com a vida do Cristo, e a partir de então nós vamos ver aí a referência de 2 Coríntios capítulo 5, um Deus que está reconciliando todas as coisas com Ele através de Cristo Jesus. É Deus reconciliando a humanidade, reconciliando a imagem e semelhança que Ele criou. E reconciliando também toda a criação, porque toda a criação sofre com a chegada do pecado. Passou a gemer com dores por causa do pecado do homem. E o intuito de Deus, nós vamos vendo Deus construindo durante toda a trajetória do seu povo ali no Antigo Testamento, Deus construindo essa ponte para a reconciliação, esse caminho para a reconciliação, que é a vinda do Cristo. Então, Deus é o nosso modelo missionário. A gente até se inspira em algumas pessoas, em agências, mas o que a gente precisa de fato é olhar para o próprio Deus. Um Deus que é capaz de enviar o seu Filho. Um Deus que escolhe pessoas e que se mostra Senhor da história com interesse em redimir o ser humano. E esse amor demonstrado por Deus durante as páginas de todas as Escrituras precisa nos mover e ser inspiração para nós, como modelo de um projeto missionário. Tópico 2, o amor de Deus, o principal fundamento da redenção da história. Não há outra motivação de Deus para redimir o ser humano do que o seu amor. Nós somos fruto do seu amor. Quando eu olho para o texto de João 3,16, isso deixa muito claro. Um Deus que ama não apenas Israel, um Deus que ama não apenas a família de Abraão, um Deus que ama não apenas a igreja, mas o texto de João nos diz que porque Deus amou o mundo, de tal maneira, a forma que Ele amou foi tão intensa que Ele foi capaz de dar o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Esse é o ponto máximo do amor. É alguém que tem a capacidade de entregar o seu único filho. É o filho que diz: ninguém tem amor maior do que esse. O amor capaz de dar a vida pelos seus irmãos. E aí, quando Jesus diz isso, ele diz também para os seus discípulos: esse é o mandamento que eu vos dou, que vocês amem uns aos outros dessa maneira. Então, se eu olho para o amor de Deus como inspiração, eu preciso olhar para esse amor que é capaz de entregar a própria vida, do filho que é capaz de entregar a própria vida. E eu estar disposto a entregar a vida pelo meu irmão também, porque esse é o mandamento do Filho de Deus. Redenção no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento, nós vamos ver a redenção, ou seja, o preço que é pago para a libertação de um escravo, muito voltado para a questão da terra, para a questão da escravidão mesmo, de alguém que tem que trabalhar para o outro, sem salário, ou por um tempo ou de forma definitiva. E Deus constrói durante a estrutura da nação de Israel meios para que as pessoas consigam redenção, para que ela possa perpetuar a sua família, manter o nome da família, para que as terras voltem aos donos por direito. A terra pode ser vendida só por um tempo e depois ela tem que retornar para aquela família. A pessoa não pode ser escravo por todo o tempo, né, de alguém, principalmente um judeu, a não ser que depois de um tempo essa pessoa fala: não, eu quero continuar trabalhando aqui sem direito a nada. Mas Deus cria meios de redenção para que as pessoas consigam formar patrimônio, para que elas consigam ser livres. Elas são libertas do Egito para entrar numa terra, possuir uma terra e a partir de então construir uma nação. Já no Novo Testamento nós vamos ver redenção numa outra perspectiva. Não apenas uma redenção de forma material para as coisas deste mundo, mas uma redenção em que o homem é reconciliado com Deus, é perdoado dos seus pecados e é reconciliado com Deus. E a partir de então esse ser humano, esse homem, é alcançado pela esperança de uma eternidade com o Criador, de uma eternidade ao lado de Deus. Então esse é o modelo de redenção no Novo Testamento. É a atividade divina realizada por meio de Jesus Cristo. Essa esperança só é possível através do sacrifício de Cristo. O preço que foi pago por esse resgate desse escravo, de quem era escravo do pecado, é o preço do sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus. E a igreja tem essa missão e a igreja é participante desse processo, de anunciar essas boas novas de salvação, de anunciar que o preço já foi pago, que Deus estava reconciliando todas as coisas com Ele, toda a criação com Ele. Então, a ação missionária da igreja nada mais é do que anunciar o amor de Deus, esse amor que através de Cristo reconcilia a humanidade, toda a raça humana com o seu Criador. A visão, o último tópico, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Ele vai trabalhar no primeiro subtópico aí, um Deus missionário. Um Deus que depois do episódio de Babel, ele escolhe um homem, escolhe uma família, para a partir de então ele começar o plano de redenção. Nessa construção nós vamos ter o Antigo Testamento, ali no Antigo Testamento, Deus escolhendo a nação de Israel para realizar uma missão. E a missão era para que houvesse um povo específico
uma nação específica, um local específico, onde o Cristo viesse. Onde o Cristo viesse cumprir um rito, cumprir com uma missão, a missão de ser o sacrifício vitalício, o sacrifício perpétuo. A missão de Israel era apresentar, através da estrutura daquela nação, que o ser humano, a tendência dele é ser pecador. E aí Deus entrega a lei a Moisés. E a partir da lei se entende para que a forma de romper com esse pecado que desagrada a Deus, que o ser humano é tendente a realizar, seria necessário sacrifícios. E aí aquele povo consegue entender, isso fica muito claro, que é preciso haver sacrifício para haver perdão de pecados. E dentro desse chamado de Israel, o Cristo vem. E ele morre, e ele sobe no madeiro, em uma cruz, e faz maldição por nós, leva os nossos pecados e morre. E morre para que o seu sangue seja o preço da remissão dos nossos pecados. Mas Deus o ressuscita. Deus o ressuscita. E a partir de então a raça humana passa a ter esperança. A esperança de todos nós que estamos condenados à morte, que estávamos condenados à morte, possamos agora ter o direito à vida eterna junto com o Cristo de Deus. E aí entra a escolha da igreja. Deus, o Deus que tem uma missão que abrange todas as culturas, todos os povos, Deus escolhe a igreja. E é missão nossa anunciar. É missão nossa ir e cumprir o ide de Jesus Cristo. Ir e fazer discípulo em todas as nações. Que Deus possa nos ajudar. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender o nosso chamado. Que Ele possa nos inquietar a deixar os nossos confortos, a deixar a situação confortável em que estamos e entender que é preciso sair e ir em direção a um lugar onde Deus está querendo nos mostrar. Ir a um lugar onde Deus está querendo nos mostrar, mas primeiro é preciso sair, nos movimentar e falar: Deus, eu me disponho a ir. E esse é o propósito de Deus, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E Ele conta conosco. Que o amor que move o coração de Deus possa, um pouquinho desse amor, alcançar o meu e o seu coração, para que nós sejamos participantes dessa grande missão. Da missão de levar o Cristo que liberta, o Cristo que ressuscita o homem morto e condenado no pecado, que jaz no pecado, para que esse homem possa viver uma vida reconciliada e reconectada com o seu Criador. A imagem e semelhança, agora olhando de fato para o Criador e vendo: é isso aqui que eu sou, é isso que eu preciso ser. Eu consigo ver agora de forma clara o que apenas era sombra anteriormente. Que Deus possa nos ajudar, que você possa ter uma excelente semana, cheia do Espírito Santo de Deus, e que por onde você passar, que você seja um ministro dessas boas novas. Que por onde você passar, você seja de fato voz de Deus, boca de Deus, para anunciar a libertação aos cativos. Um forte abraço e fique na paz.